Análise dos dados macroeconômicos. Então nós vimos aí que nós estamos batendo uma desinflação lá nos Estados Unidos, né? 2,8% do PCI, 2,7% do CPI, e isso é muito bom para a gente, tá bom? Muito bom até certo ponto. Ainda está longe de chegar naquilo que realmente deve chegar, tá? Fica todo mundo contando com isso, tem muita gente que está comemorando o fato dessa inflação ter caído, mas ela não mostrou uma queda de verdade, ela mostrou uma desinflação. Então, os próximos dados dos próximos meses é que vai dizer se realmente a inflação está em queda ou não. Tá? Então, se em janeiro, fevereiro, a gente vê que a inflação continua nessa faixa, quem sabe até diminuindo um pouquinho mais, nem que seja meio ponto percentual, tá? Então a gente realmente vai estar vendo um início de queda de inflação que é muito bom. O Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, ele falou que eles estão decididos a buscar 2 pontos percentuais de inflação, ou seja, a inflação fica na casa dos 2%. Eles estão decididos. Ele foi firme quanto a isso, falou que não importa o que aconteça, eles estão preparados para que o que quer que venha mexer com o mercado, atrapalhando o plano deles, eles vão tomar atitudes para poder segurar a inflação, e não só segurar a inflação que hoje está aí, como também buscar reduzi-la, tá? De alguma forma é eles que reduzem, né? Eles tentam fazer com que o mercado ele se acalme, tá? Se desinflacione, tenha uma queda ali. Então eles vão fazer o quê? Aumentando os juros, né? Voltando com o QT, por exemplo. Então, embora eles tenham parado com o QT, embora eles já tenham feito alguns cortes de juros, ainda tem mais cortes de juros para eles fazerem, e eles sim já estão pensando em fazer mais para frente, daqui a alguns meses, por conta do mercado de trabalho. Mas eles não vão injetar liquidez no mercado, tá? Eles não vão injetar liquidez no mercado a fim de trazer um boom, porque se eles fizessem isso, eles iam jogar a inflação lá para cima novamente, tá bom? Então não vai ter essa liquidez, essa alta das criptomoedas que nós de fato estamos esperando, ela provavelmente não virá em 2026. Em 2026 teremos alguns ralis de alta, tá bom? Talvez 1 ou 2, quem sabe 3, talvez no próximo final do ano, mas é mais provável que para 2027... final, tá? Final de 2027 ou 2028 a gente venha pegar um boom market bom mesmo, do bom mesmo, para poder ganhar dinheiro, fazer muito lucro aí, tá bom? É muito provável que seja para lá. Se a gente tiver sorte e eles conseguirem reduzir nesse ano de 2026, reduzirem a inflação, né, chegarem a 2% de inflação, aí realmente a gente vai poder rir à toa. Lembrando que o fato, gente, da inflação ela tá baixa, não significa que eles vão injetar liquidez também, cara. Não é um motivo. Para ter uma injeção de liquidez, tem que ter uma razão. Tem que ter um motivo, tá? Não é só jogar dinheiro fora, não é assim, olha, nós conseguimos estabilizar a inflação, agora vamos sair dando dinheiro para a inflação subir de novo. Não é assim que funciona, tá? Então isso é uma coisa também que as pessoas desconsideram. Eu vejo alguns canais aí e as pessoas elas acabam desconsiderando isso, achando que basta a inflação cair para o Fed jogar dinheiro. E não é bem assim que funciona. O dinheiro ele vem com a necessidade, tá? Por exemplo, as reservas bancárias que estão diminuindo, tá? A economia que está muito fraca. Então, tudo isso pode causar aí, fazer com que o Fed queira injetar liquidez, mas não o fato da inflação ter caído apenas, tá bom? Pode ser que tenha alguma crise que faça com que o Fed precise injetar dinheiro, tá? Então, tome cuidado, não vão demais achando que só porque a inflação caiu vai ter corte de juros e vai ter dinheiro a rodo aí, porque não é bem assim, tá? A gente está esperando que vá ter algum dinheiro, por quê? Porque de fato as reservas bancárias já estão baixas, tá? Tanto é que o Fed deixou claro que ele começou a partir do dia 12 de dezembro a injetar 40 bilhões de dólares a liquidez, tá? De liquidez no caso, de liquidez para as reservas bancárias. Isso tudo para poder manter as reservas bancárias, tá? E não acabar entrando numa crise, como aconteceu em 2008, e fazer com que o mercado continue aí nesse progresso de se manter de pé, porém sem aumentar a inflação, tá? Aí teve muita gente que se emocionou, falou que ia ter liquidez e que a gente ia ter alta e não prestou atenção, né, nas letrinhas pequenas, nas letrinhas miúdas que o Fed deixou claro tanto na carta dele como também no discurso do Jerome, tá? Dizendo que ele só ia colocar essa liquidez ali no intuito de manter ali as reservas e não necessariamente de injetar essa liquidez no mercado para que a galera recorresse aí a ativos de risco, tá bom? Então não vai acontecer isso esse ano de 2026. Haverá liquidez alguma, mas o que mais eu estou esperando seja uma condição de crédito, que eles facilitem a condição de crédito, as condições financeiras. Se eles facilitarem, já vai ter rally de alta, tá? Se tiver essa facilitação, já vai ter rally de alta e é o mais provável que vai acontecer, tá bom? Além dos cortes de juros. Então, para análise de mercado, sim, nós estamos indo de acordo com o que o Jeremy falou que ele queria, né, os 2% de inflação. Estou otimista porque eu acredito que eles vão conseguir sim. Se de fato os dados permanecerem como estão daí para baixo, né, 2,7 no CPI, 2,8 no PCI, é muito provável que eles vão conseguir em 2026
atingir até o final de 2026 essa meta, ou pelo menos até meados de 2027, tá? E aí, em 2028, a gente vai ter a nossa grande recompensa. Até lá, nós vamos continuar fazendo lucro, mas não a grande recompensa que nós estamos esperando. Mas vamos sim continuar fazendo lucro aí, tá bom? Então, continuem investindo no mercado cripto, que vocês ainda vão ganhar, vão ver bastante dinheiro aí, mudar a vida em pouquíssimo tempo, tá? Então, essa é a minha previsão para 2026. Haverá corte de juros, talvez uns 2 ou 3 até final do ano. E também liquidez, eu acredito que só em 2027, tá bom? Eu acredito que eles vão reduzir a taxa, né, a inflação, mas infelizmente não vai ser nesse momento que a gente vai conseguir essa tal alta que a gente está esperando. Agora, movimento de mercado, gente, movimento de mercado. Temos que aprender com as coisas que aconteceram. Quando chegou ali em novembro, ou melhor, em outubro, estávamos todos esperando um corte de juros, né? O mercado estava precificando já o corte de juros de outubro, e a gente viu que quando houve o corte de juros, houve então uma queda, e uma queda muito grande, e depois o mercado não se recuperou mais. Então, isso foi totalmente contra-intuitivo, muita gente ficou confusa sobre o que estava acontecendo, e a gente aprendeu, gente, a gente aprendeu com isso, tá? Por quê? O que o mercado faz? O mercado, ele antecipa os movimentos. Lembra que eu falei para vocês que o nosso objetivo, falei para os membros do canal, né? Que o nosso objetivo é estar no nível do mercado, é fazer o que os grandes investidores fazem. Eu não quero estar analisando apenas os fundamentos, né? Os dados macro, e depois tomar uma ação depois que o mercado inteiro já tomou ação. Então o mercado, o que ele faz? Os grandes investidores, o que eles fazem? Eles tentam precificar os dados macro. Eles tentam saber o que vai acontecer com antecedência e eles se antecipam no movimento. E é aí que nós estaremos. É ali onde eu quero chegar. Por exemplo, no bear market, quando a gente começa a ver a acumulação, grandes investidores acumulando criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, a gente sabe que é um sinal de alta que está chegando. E isso está acontecendo. É até bom eu ter lembrado disso aqui que eu vou falar para vocês. Está acontecendo, está tendo acumulação de Bitcoin e de Ethereum, tá? Então, quando eles fazem isso, nós vemos que é um sinal de que o mercado está para se recuperar, ter um rally de alta, algo parecido. Nesse caso, eu quero ser, né, queremos ser as pessoas que estão dando esse sinal. Nós queremos ser o dado macro, o dado que está acontecendo. Nós queremos ser esse movimento de mercado. E não esperar que esse movimento aconteça para que a gente venha se movimentar. Vamos nos movimentar primeiro. Vamos antecipar o mercado. Então, o que eles fizeram no ano passado? Eles anteciparam o corte de juros. Eles previram que teria corte de juros em setembro, teria corte de juros em outubro e fizeram o rally de alta lá em maio, junho e julho. Começando em abril. Em abril, você vê que o movimento foi mais lento, mas ele já teve alta, eles já estavam precificando corte, tanto é que eles acharam que o corte viria em junho ou julho. O corte não veio em junho e já ficou claro que seria para setembro. Então, eles aproveitaram e precificaram isso. O mercado subiu maio, subiu junho e subiu julho. Em agosto, teve a última alta, se eu não me engano, do Bitcoin foi em agosto. Tá? O Ethereum também subiu bastante, 200%. Então, eles adiantaram. E aí, quando veio o corte de juros, eles já estavam no topo. O varejo estava todo correndo para o Bitcoin, porque tinha gente falando que o Bitcoin ia bater 160, 180 mil. Vocês lembram disso? Eu mesmo acreditava nesse potencial. Eu achava que o Bitcoin ia bater 140, tá? 135, 140. Mas o mercado estava em euforia. O mercado estava achando que realmente ia bater 180, o mercado varejão. Né? E é nesse momento que esses camaradas vendem, porque já estavam fazendo lucro desde abril. Então, presta atenção, quando você entra no mercado e o mercado já está em alta por alguns meses, você sabe que ele já está prestes a cair. Você sabe que você está entrando praticamente no topo. Então, teve uma correção, eu ainda esperei uma correção em setembro, teve uma correção em setembro, e eu comprei nessa correção, contando com o corte de juros de outubro. Tá? E que ia ter o rally de alta de final de ano, porque costuma ter o rally de alta de final do ano. Tá? Costuma ter. E esse ano teve, só não foi no mercado cripto. Mas teve. Então, assim, em teoria, na direção certa, a gente estava mais ou menos que entendendo o que estava acontecendo com os dados macros. A gente só não antecipou. A gente acertou tudo que tinha para acertar com os dados macros, com as análises dos dados macros. Só que agora a gente subiu de nível. Estamos em outro patamar agora. Agora a gente consegue antecipar o movimento desses dados que ainda estão por vir. Com base em quê? Com base nos dados anteriores. Com base no discurso do presidente do Federal Reserve. E também com base na leitura de outros mercados que eu vou falar para vocês já. Tá? Então, assim, a gente aprendeu agora com o que aconteceu em outubro, foi um grande aprendizado para nós, que vai fazer a gente ficar cada vez melhor na frente, que é antecipar o movimento do mercado, é antecipar, precificar o mercado. Então, quando que nós vamos entrar no mercado? Quando ninguém estiver entrando. Quando a gente já souber o movimento do mercado lá na frente.
Aí quando a galera estiver vindo com força para entrar, porque os dados estão a favor, porque está todo mundo falando que o Bitcoin vai bater não sei quanto, é o momento que a gente entra e se posiciona. Não, você não vai fazer lucro imediato, você não vai fazer lucro com 1 mês, 2 meses. Pode até acontecer, de você entrar e rapidamente encontrar um rally aí. Mas dificilmente isso vai acontecer. Geralmente você vai passar uns meses, como agora, por exemplo, se você tivesse comprado em novembro o Bitcoin a $80 mil, você ia ver ele um mês inteiro aí, brigando para passar dos 90, mas não passa. Vender é bobagem, eu acho melhor ir comprando mais, tá? Por alguns meses. Agora, quando a alta vier, rapaz, quando a alta vier, aí vocês vão realmente lucrar pra caramba, e vale a pena. Vamos supor que leve 6 meses, né, para você ter essa alta aí de 30%, 40% no Bitcoin. Imagina você ter 30%, 40% de rendimento em 6 meses. Isso eu estou falando do Bitcoin. Quando o Bitcoin ele chegar na casa dos $102 mil atualmente, né? Na verdade, é quando ele ficar acima da faixa das 50 semanas, em cima da linha das 50, tá? É provável que as outras criptomoedas menores vão começar a disparar, tá? É muito provável que isso vai acontecer. Agora, por enquanto, seria o caso dele passar dos $102 mil, né? Eu não sei mais para frente. Claro que conforme as semanas forem passando, né? A linha de 50 ela vai se modificando, tá bom? A linha de 50 semanas. Então, eu acredito que se tiver um rally bem próximo daqui, o Bitcoin batendo 102, 105 mil dólares, ele já vai ter passado a linha de 50 e a gente provavelmente vai ver uma alta de todas as outras altcoins menores. E aí é onde você faz de fato dinheiro. Então você imagina, você está acumulando Bitcoin e aí daqui a uns meses ele vai e bate 30%, 40% de alta. Ele passa da faixa dos 50. Quando ele passar da faixa dos 50, que aí já é mais ou menos 15% de alta, você já vai começar a realocar, vai antecipar o mercado, como eu estou falando para vocês, é o que a gente está aprendendo, antecipar o mercado. Então, antes de ver as moedas menores começarem a disparar, a gente já vai sair do Bitcoin com alguma parte, não tudo, e vamos começar a realocar. É claro que o mais importante é você fazer caixa, né? Você ter dinheiro em mãos, trabalha, faz uma renda extra, vai juntando dinheiro, vai acumulando dinheiro. Vocês podem deixar em USDT, tá? E deixar rendendo lá na Binance, por exemplo, na Bybit, tanto faz. Vocês podem deixar rendendo lá em dólar. Deixa esse USDT rendendo lá. E aí, quando chegar o momento, vocês vão começar a comprar essas criptomoedas menores. E elas, sim, têm valorização de 100%, 200%, 300%, 400%. Num rally. Num rally. Eu não estou falando no out-season, não. Estou falando num rally. Tá? Então, temos possibilidade de ver dinheiro mais para frente. Tá? Então, façam isso. Façam isso. Comecem a acumular criptomoeda. Comecem a acumular já Bitcoin, Ethereum e Solana, que vocês vão começar a ver resultados lá na frente.